Fala para a pessoa do lado assim: Deus hoje quer falar muito forte com você. Agora olha para mim, você acredita nisso? Então você vai ver, tá bom? Vamos lá? Gênesis 22, não se perde agora não, vem comigo, faz a leitura agora, olha. Então Deus disse: pegue agora Isaque, seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Olhe para mim, tem alguém do lado seu aí que você considera assim? Tem aí? Fala para ela assim: olha, Deus dará tudo o que for preciso. Na internet aí, fala para alguém assim: ó, Deus dará tudo o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram a um lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício no lugar do seu filho. Você pode dizer amém? Vamos buscar a Deus uma palavra. A Bíblia diz que quem pede, recebe. Pede para o Senhor falar com você. Pede aí, fala com Ele, fala com o autor, fala com Ele. O poder é dele, a palavra é dele. Pede aí, pede para o Senhor, fala comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, longe de mim agora todo cansaço, renova agora as minhas forças. Permita, ó Deus, que eu seja um vaso aqui pronto para essa palavra tão poderosa essa noite aqui. Permita, ó Deus, que possa jorrar com força a Tua palavra. Permita mesmo que da minha boca agora saia com intensidade a revelação da Tua palavra. Fala mesmo, Senhor, que haja endereço certo hoje aqui a Tua palavra. A minha oração em nome de Jesus, que pessoas saiam daqui dizendo: a palavra foi para mim hoje. Faz isso, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sempre que nós vamos renovar aqui na Carisma, ou no Instituto Carisma, a documentação do bombeiro, tirar o AVCB, a maior preocupação dos bombeiros, eu vejo aqui uma insistência deles muito grande quando vêm aqui fazer a vistoria, e é uma coisa que eu não gosto, mas eu tenho que acatar, são as sinalizações, as placas. Eu não gosto, aquilo ali me incomoda, aquela plaquinha ali. Mas tem que ter, e na planta, no projeto, já diz aonde tem que ter cada sinalização. E a maior preocupação deles é com a sinalização, as placas de saída. E é interessante porque ela não pode estar só assim, saída, ela tem que dizer como e onde.
Então, se é para a direita, tem uma seta indicando que é para a direita, né? Se é uma escada descendo, tem uma indicação que é uma escada descendo. Ela tem que ter uma luminosidade, caso apagar tudo, tem que florescer de maneira que a pessoa olhe. Veja só, pode até ter extintores, pode ter a mangueira de incêndio, mas o que realmente importa nessa hora é a placa de saída, porque a maioria vai sair. Poucos vão tentar apagar o fogo, bem pouco. A maioria vai olhar para a saída e correr para a saída. Então a preocupação dos bombeiros tem a ver com essa sinalização de saída. Ok? Palavra de hoje: aprenda a enxergar a saída. Você pode me ajudar? Eu sei que é uma insistência minha, mas pode, por favor, fala para alguém assim: tem uma saída. Aliás, olha aqui, ó, sempre teve. Sempre teve. Nós precisamos aprender a enxergar a saída. Eu estou falando aqui já, explicando por que muitas vezes você está triste. Por que muitas vezes você está fraco, desanimado, cansado. Mesmo dentro de uma igreja, mesmo no mover, num momento de adoração, mesmo com palavra, mesmo com tudo, porque você não aprendeu ainda, não desenvolveu enxergar saída diante de situações que nos corredores se falam que não tem saída, nos bastidores falam agora é o fim, mas alguns aprenderam a enxergar saída. Porque ela existe, Deus já tem o escape, Ele já tem o escape. A palavra de Deus diz assim: mantenhamos firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu e Ele cumprirá. Há uma saída. O que nós não ainda desenvolvemos, e eu quero ministrar essa noite, gastar um tempo com você, é aprender a enxergar que tem uma saída. Não importa o que for, não importa a situação, não importa o lugar, o momento, não importa, Deus já tem nele preparado uma saída. Alguém pode dizer amém? Só para já te mover teu coração, para nós a cruz não é um crucifixo, é um sinal de saída. Sempre que olhamos para a cruz, sabemos há uma saída para nós. Não importa o que aconteça, a cruz para nós, ela tem um significado muito forte, que Cristo morreu e Ele já decretou, já estabeleceu, para nós tem uma saída. Amém? Vamos lá, eu quero estudar isso aqui com você. Eu não sei se você lembra, um dia, naquela história de Eliseu, onde o empregado dele, um dia acorda mais cedo e sai da tenda. Ele sai da tenda, e quando ele sai da tenda, o exército sírio havia acampado de frente para a tenda, e ele sai da tenda e dá de cara assim, ó, meio que saindo, acordando ainda tal. Ele olha e fala: que isso? E ele volta para a tenda, diz o texto, ele volta e ele usa uma expressão, ele fala com Eliseu, e ele fala assim: Eliseu, estamos perdidos. Sempre que alguém falar perdido, sempre que alguém se sente perdido, é porque ela não enxerga a saída. Entenda isso. Sempre que numa situação, seja ela o que for, que no teu coração tiver um significado, estou perdido, você não está conseguindo enxergar saída. Então ele chega e fala: Eliseu, estamos perdidos. Eliseu, ele não ministra nada, ele não dá uma contrapartida para o empregado, ele faz uma oração. E a oração que ele faz naquela hora é: Senhor, deixa ele ver. Diz que quando ele ora, ele fala: Senhor, permita ele ver. Diz que naquela hora que ele fala, permita ele ver, ele levanta a cabeça. E quando ele levanta a cabeça, ao redor de Eliseu, o monte estava cercado por carros e cavaleiros de fogo. Você entende que a saída ela já existe.
o que nós ainda não alcançamos, ainda não atingimos, é a capacidade, a condição de enxergar. Alguns já enxergaram, alguns já viram em momentos assim tão difíceis, tão situações impossíveis, mas olharam para o alto. Você entende? Porque eu elevo os meus olhos para o alto, porque eu sei que tem uma saída, tem um escape. Agora eu vou para a história de Abraão com você. Só um parênteses aqui, eu volto rapidamente na história de Abraão. A figura de Eliseu, nessa história que eu contei agora aqui, do monte cercado, carros e cavaleiros de fogo, a figura de Eliseu, a pessoa de Eliseu, ela tem um significado forte para nós. Naquela época, o que é Eliseu? O que é o empregado estar com Eliseu? É estar perto de Deus, mais perto da presença, do poder, da manifestação, era Eliseu. Olha o que eu estou falando para você. Mesmo perto de Deus, se você não aprender a enxergar saída, você pode estar perdido. Você entende que muitas pessoas estão dentro de uma igreja, um mover de adoração, uma ação de Deus, e a pessoa não enxerga que a mão do Senhor permanece estendida, que a palavra é fiel e que Deus está aqui. Não enxerga. E ela se vê perdida diante de situações tão claras que Deus está no controle, tão clara. Por isso que é muito difícil, gente, adoração, porque a pessoa não entende isso. Adoração é fruto de gente, é algo que é provocado no coração de gente que está vendo a glória de Deus. Adoração tinha que ser isso. Adoração não é algo mecânico, não é algo que, não, é gente que está contemplando o que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo algo, e aí a pessoa tem essa certeza no coração, e já não importa mais, importa que Deus está fazendo. Então ela adora, ela sabe, algo vai acontecer. Por isso que a nossa oração muitas vezes não faz sentido, gente. Não faz sentido a nossa oração. Ela parece meio sem nexo, porque a gente está pedindo por coisa que já existe. O que nós não temos ainda é essa capacidade de enxergar o que já tem, porque aí mudaria a nossa oração, aí seria gratidão, seria acordar de manhã e falar: Senhor, obrigado, porque nesta manhã a misericórdia se renovou, o maná já vai vir logo logo, a provisão virá, e antes que acabe esse dia eu verei o milagre de Deus. Por quê? Porque Deus já está trabalhando. Mas como a gente não consegue enxergar, você já entra num desespero, tentando: meu Deus, aonde? Estamos perdidos. E talvez a oração teria que ser só essa: Senhor, me ajuda a enxergar o que o Senhor vai fazer hoje, porque essa certeza eu tenho, o meu Redentor vive, e Ele está fazendo algo. Deus está fazendo algo, Deus está trabalhando. Você pode dizer um amém aí? Você sabe que eu vou no recanto todo dia. Até a Loide às vezes fala assim: se eu não vou levar um colchão, alguma coisa, que eu vou lá todo dia, né? E às vezes você vai fazer, eu vou lá, chego lá, eu olho, gente, eu ouço barulho, eu estou ficando maluco. Eu sei que eu estou ficando maluco, mas segue firme comigo que vai dar certo, né? Eu ouço barulho, né? E tal, eu fico lá olhando, tal, aí eu olho para aquelas paredes assim, não tem um reboco ainda, né? Não tem nada, né? Eu falo: não, mas tudo bem, a gente vai rebocar por fora, por dentro faz igual aqui, passa gesso, telhado a gente vai fazer. Eu fico lá, né? Até que vem o valor. Quando vem o valor, aí eu dou uma bambeada e sigo firme, vamos embora, né? Mas hoje uma pessoa falou para mim assim: pastor, quando chegar a hora do gesso, o senhor me avisa que eu mando o gesso. Deus está fazendo algo. A capacidade de enxergar que falta, né?
Na história de Abraão que eu li o texto longo, eu sei que eu li. Eu sempre leio a Bíblia procurando, porque ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento do nosso Deus. Eu sempre leio a Bíblia procurando, tem algo aqui. E é infinito, irmãos, é profundo. Você vai lendo, não tem limite. A palavra do Senhor é uma revelação que não tem limite. E Abraão sai para uma situação sem explicação, porque o pedido foi: sacrifica o teu filho. E ele sai. Mas ele está num outro momento da vida dele, é outro momento, gente, é outra história. E ele sai, e diz a Bíblia assim, está lá escrito, eu li várias vezes, está escrito assim: 3 dias percorrido, diz assim, viu ele o lugar de longe. Aí você vai falar: pastor, mas ele viu o lugar de sacrifício. Não foi o lugar de sacrifício que ele viu. Ele viu o monte do Senhor. E no monte do Senhor, tem crente aqui? Quem falou? No monte do Senhor, Deus proverá. Para quem não enxerga, é só o lugar de sacrifício, de morte. Mas para quem consegue enxergar, é o monte do Senhor. Deus proverá. Foi isso que ele enxergou de longe. Ele enxergou. Agora preste atenção. A partir daí, enxergou a saída. Meu irmão, a partir daí, monte do Senhor, o Deus proverá. A partir daí, tudo muda. A partir daí ele fala para os empregados: gente, pronto, pode ficar aqui vocês não precisam ir. Podem ficar aqui. Eu e esse menino, porque eu já chorei muito, nós vamos adorar a Deus e nós voltaremos. Por quê? Porque eu enxerguei o monte do Senhor, e no monte do Senhor Deus proverá. Alguém pode dizer amém? Tem mais. Ele está andando. Só que já mudou tudo, gente, mudou já. Agora já não é mais desespero. Agora já não é aquela dúvida: vai morrer, não vai morrer, vou perder, não vou perder, como é que vai ser? Não tem mais isso, agora já não tem mais isso. Olhando para o monte do Senhor, olhando para a provisão de Deus, ele vai andando. E aí o menino ainda, em formação ainda não conhece ainda tudo, ainda vai aprender muita coisa ainda. Ele vira para o pai e fala: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas aonde que está o animal? E ele fala para o filho, olhando para o monte do Senhor, enxergando a saída, e ele fala para o filho: filho, Deus vai dar tudo que nós precisamos. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você: quantos estão aqui e acreditam que aquele carneirinho já estava lá? Na moita. Mas já estava lá. Porque a Bíblia diz assim: antes mesmo que peçam, eu responderei. Você pode falar para a pessoa assim: tem uma saída. Só precisamos aprender a enxergar. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos lá, vamos começar aqui. Por isso que eu queria que você anotasse, né? O que impede, né? O que impede de nós enxergarmos essa saída? O que impede de enxergar a saída? Eu queria começar falando: tem alguma coisa na frente do seu olho. É a primeira coisa que eu quero falar. Tem alguma coisa, e você precisa agora estar atento. E por favor, a partir de agora eu já estou falando de coisas muito fortes espirituais. Por favor, preste muita atenção, cuidado, tem alguma coisa. Tira isso da frente, tira, vai, para. Não, eu estou olhando para as promessas, eu estou olhando para o que Deus vai fazer. Meu irmão, vai tirando tudo que está embaçando, tudo que está tampando, tudo que está impedindo. São dúvidas, são feridas, são situações, frustrações, fracassos, meu irmão, que não tem nada a ver com aquilo que Deus vai fazer. Aprenda a tirar da frente e ver algo novo do Senhor, né? O Julião, que dirigia o louvor aqui com a gente, ele tinha uma palavra muito gostosa, o Julião, grande Julião, né? Ele falava assim: apesar da nuvem que está aí, tem um sol.
tem um sol acima das nuvens. É só abrir uma brecha e o sol passa, mas ele já está lá. Ele falava isso, lembra até hoje? Coisa tremenda isso. Amém? Enxergar o sol por cima da nuvem é o nosso desafio. Tira da frente, né? Eu vou ler para você, Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15 diz: depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Quando sai da frente, ele fala: agora olhe bem, e o que você enxergar, eu vou dar. O significado Ló, o nome Ló, é cobertura. Alguns dizem, né, que é venda nos olhos, mas a palavra mesmo é cobertura, e pode ser cobertura para o corpo todo. Mas seja o que for, quando Ló sai da frente, enquanto Ló não sai da frente, mas quando ele sai da frente, Deus fala: olhe bem, você consegue enxergar agora? Porque o que você conseguir enxergar, eu vou dar a você e aos seus descendentes. É muito importante isso. Outro detalhe: se o que estiver na frente dos seus olhos tiver uma cor errada, eu ia até pôr uma imagem aqui, mas aí foi muita correria. O que é uma pessoa olhar através de uma lente verde, vermelha, por exemplo, né? Tudo que você vê do outro lado tem a cor influenciada, dirigida, impactada por aquilo que está na frente do seu olho. Pior ainda, pior. Se aquilo que está no seu olho, na frente do seu olho, não permitir que você veja mais que 50%. Preste atenção, quantas pessoas estão muitas vezes ainda abatidos, enfraquecidos, não estão assim, sabe, entusiasmados, não conseguem liberar palavras como essa: nós vamos adorar e voltaremos, porque estão vendo só uma parte de tudo. Mas a hora que você tirar da frente o que está tampando sua visão, e você ver a plenitude, tomara Deus que nessa noite aqui o Senhor abra os teus olhos para que você veja 100% o que Ele está fazendo na sua vida. É grande, é maravilhoso, começo, meio e fim. Contemplar. Um dia eu me lembro uma conversa minha com o Fábio, muitos anos já, eu e o Fábio. Foi ele que falou para mim. Ele falou assim: às vezes a gente está num barco, num mar, e o barco é desse tamanho, e às vezes o nosso olhar é o barco ali, né? Mas quando você olha para o mar, a plenitude de tudo aquilo muda toda a sua visão. Então, cuidado com aquilo que está na frente dos teus olhos, cuidado. Talvez você esteja olhando para algo muito pequeno que está impedindo uma visão maior na sua vida. Uma moedinha pequenininha na frente dos seus olhos aqui te impede de ver algo grande lá na frente. Uma moedinha desse tamanho. Tira e você vai ver o que Deus tem para a sua vida. Crê nisso? Vamos lá? Me acompanha aqui. O que impede de enxergar? Seus sentimentos determinam a sua visão. Augusto Cury diz assim: o que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você registra. O que você registra determina o alicerce de sua qualidade de vida. Quem quer cuidar de sua saúde emocional deve, em primeiro lugar, gerenciar o que pensa. Diga que você entendeu isso. O que você pensa e como você pensa dirige a sua visão, né?
Olha o que eu vou ler, preste muita atenção, vai estar na tela. Provérbios 4, 23 a 26. Por favor, anote isso, por favor. Preste muita atenção nisso, tira foto com o celular, faz o que você quiser, mas guarda isso no teu coração. Olha, tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Alguém acredita nisso? Mas olha que palavra ele está ministrando. Olhe bem para frente mesmo. Olhe, sabe, irmãos, não abaixe a cabeça, não permita que os teus pensamentos, não permita que o que está acontecendo agora tenha uma influência tão negativa, te puxe. Não, olhe, mantenha em coragem, olhe para frente, porque assim será. Crê nisso? Quando ele diz olhe bem para frente, ele está apontando para algo que vai acontecer. Tem uma saída. Tem uma saída. Você pode dizer amém? Vamos lá? 3. Essa você tinha que anotar agora que eu vou falar, hein? Anote. Vamos lá. O que impede de enxergar? Para onde olhamos? Para onde olhamos? Quem estuda linguagem corporal, diz que quem olha para a direita impulsiona o cérebro a criar. Todo mundo olhando para a direita, vai. Pronto, senão vai dar dor de pescoço. Então, quando você estiver assim meio com a cabeça vazia, olha para a direita. Impulsiona o cérebro. Isso é quem estuda linguagem corporal, diz que impulsiona o cérebro para criar. Quem olha para a esquerda, hoje de manhã, quando eu falei isso, os jovens estavam aqui, gente, que dificuldade esquerda e direita. Metade para cá, metade para lá. Gente, decida. Não pode ser que a sua esquerda seja diferente do seu vizinho aí, né? Então, quem olha para a esquerda, impulsiona seu cérebro para recordar. Agora, quem olha para baixo, permite, irmãos, sentimentos de vergonha. Lembra até do que falou. Mas quem olha para o alto, tira o foco do que está acontecendo e coloca o foco naquilo que vai acontecer. O que o salmista diz? De onde? Tem um que se assenta num alto e sublime trono. Quando eu olho para baixo, eu passo até vergonha de lembrar de coisas. Mas quando eu consigo levantar a minha cabeça e ficar ali olhando para o alto, você entende que para nós, os cristãos, os que creem, os que têm fé, mesmo que a nuvem seja tão pequena que você colocando sua mão na frente, você fala assim, ela é quase do tamanho da minha mão. Para nós, olhando para aquilo, é significado que vai vir chuva abundante? Nosso coração é tomado de algo dizendo assim, vem muita chuva aí, vem algo aí, porque a gente está olhando para o alto, de onde vem todo o nosso socorro. O que nos impede de enxergar? Para onde olhamos? E eu falo com um pouco de tristeza no coração, quantas pessoas estão olhando para baixo, com vergonha. Mas a hora que você levantar a sua cabeça,
você vai ver que é um Deus fiel, um Deus tão amoroso, tão pronto, tão pronto, tão pronto para socorrer. Tenta imaginar Deus falando assim: as minhas mãos não foram encolhidas. É alguém olhando para baixo que não consegue enxergar, e Ele está dizendo: ei, eu não encolhi as minhas mãos, elas permanecem estendidas sobre a sua vida. E aí você levanta, e quando você levanta, você percebe, é real, há anjos ao nosso derredor, a palavra é liberada, irmãos, já há uma ação de vitória tremenda. Então quando ele levanta a cabeça e de longe ele olha, ele vê o lugar, e o que ele vê é um monte, e naquele monte se diz: Deus proverá. Ali ele fala: chega, a partir de agora não é mais. Deixa eu só rápido aqui, não é isso, mas deixa rápido. Entenda, quem é adorador tem que entender isso aqui. Adoração para nós tem esse significado, é sacrifício de lábios que confessam o seu nome, mas não é sacrifício de morte, é sacrifício de vida. Por isso que você adora com tanta intensidade, porque não é mais a morte já foi vencida, é vida. No monte do Senhor, o meu sacrifício, o meu altar, é vida, adore, celebre, amém? Vamos lá, aleluia. Gênesis 15, 5, Abraão ainda está em formação, aqui eu estou voltando a história para trás um pouquinho, tá bom? Ele está em trabalho ainda, Deus está trabalhando a vida dele como está trabalhando a nossa hoje aqui, está trabalhando, ensinando, você precisa aprender a enxergar. Aí Deus então fala assim: aí o Senhor levou Abraão para fora e disse, olha o que Deus disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Aprenda a enxergar. Dentro da tenda você não enxerga, sai da tenda, olha para o alto, e você vai ver o que Deus já está fazendo. Amém? Crê nisso? Faz um favor para mim, fala para alguém assim: tem uma saída. Gente, eu vou falar algumas coisas agora, se você me permitir, eu vou falar assim, eu vou, como se fosse assim, eu vou apertar um pouco, eu vou elevar o nível dessa conversa, eu vou afunilar um pouquinho. Então não se perde, vem comigo agora, eu vou falar de realidades que são espirituais, por favor, amém? Está comigo aqui? Ainda tem um restinho de força aí, gente, vamos lá, o domingo vai acabar, eu sei que você vai sair para comer depois, pô, aguenta aqui, vai, vamos lá, como enxergar, como é que eu aprendo a enxergar? Pastor, tem horas que eu não, hoje, por exemplo, eu acordei hoje, meu olho não abria, parecia que tinha uma cola, né? Mas eu tenho que enxergar, porque tem um novo dia aí, né? Então tem situações que parece que a gente não quer enxergar, né? Então eu queria te ensinar hoje aqui pela palavra de Deus, aprenda a enxergar, Deus está fazendo coisas tremendas, né? Ok? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar aqui, como que eu aprendo isso a enxergar? Feche os olhos naturais e abra os olhos espirituais. Agora pergunta para alguém: você tem esse olho aí que ele está falando? Tem gente falando, do que ele está falando, meu Deus do céu? Aí a pessoa tira o óculos, só eu tenho, pastor, não é isso não. Feche os olhos naturais e abra os olhos espirituais. É o primeiro passo para você começar a enxergar o que Deus já está fazendo. Vou falar algo aqui. Alguns que já fizeram isso, já vivem essa realidade, viram anjos.
viram o mover de Deus, viram coisas sobrenaturais pelos olhos da fé. Eu sei que tem coisa que para você é normal, você está aqui todo domingo, né? E você vê o Renan aqui em cima cantando, né? Você vê ele cantando, tal, dirigindo, trabalhando, uma hora toca violão, outra hora toca bateria, outra hora faz não sei o quê. Talvez para você já é costume já isso, né? Mas cada vez que eu vejo milagres de Deus, né? Porque você imagina ele na barriga da Eloíde e a médica falando, a TT, falando de transplante, falando que os rins não funcionavam. Mas, todas as vezes que eu orava, e eu orava muito de madrugada, todas as vezes que eu orava naquela casa, ali no Jardim Independência, chorando, eu via, não vai rir agora não, hein? Eu via um menino cabeludo. Você olha para mim e baseia na história dele, um menino cabeludo, loiro, pensa, olha, loiro, correndo, era o que eu via. Então aquela visão, aquilo que eu enxergava, não batia com o que estava acontecendo. Não batia com uma criança fazer transplante de rim. Não batia, não era igual. Eu fiquei com a visão. Eu fiquei com aquilo que Deus me fez enxergar. E aí, agora você imagina, depois de 14 anos, eu estou com a Eloíde de novo, a Eloíde grávida. E aí eu estou com a Eloíde no hospital e a médica fala assim: pai, está preparado? Eu falei: preparado. A mulher já deu notícia que está grávida. Eu falei assim: você vai ser pai de uma menina. Gente, pensa. Eu sei, me permita falar, eu sei que vocês amam os meus filhos e cuidam. Eu enxergo uma adoradora. É assim que eu vejo. Eu vejo assim. Então, aí você, olhando os olhos naturais, é só uma criança, é só um rapaz. Mas quando eu olho pelos olhos espirituais, eu vejo um homem de Deus, eu vejo uma adoradora, eu vejo algo, você vai rir, mas eu já vejo curado, eu já vejo ressuscitado, eu já vejo a obra completa. Onde? Nos meus olhos espirituais. 1 Coríntios 2, 14 e 15, fala assim: entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender e nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender que o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Por favor, agora talvez você vai entender a pessoa do seu lado celebrando, adorando, e você falando: nossa, mas como é que ela... Porque ela está vendo a glória de Deus nos olhos espirituais, ela está vendo a vitória dela, ela já está vendo o mar aberto, ela já está vendo a resposta de Deus, então ela celebra. E a dificuldade de uma pessoa em adorar, celebrar, sabe, irmãos, em manifestar-se diante de Deus, é porque ela não está vendo nada, eu não vejo nada, eu não vejo saídas. Mas olhe para mim, a saída já existe, Deus já preparou. Por isso que antes mesmo que a palavra seja liberada, nós celebramos, porque pela fé já vemos a resposta de Deus. Quem está recebendo uma resposta hoje de Deus aí? Já tem a resposta de Deus, amém? Vamos lá. Então,
Primeiro feche os olhos naturais. Faça esse exercício pela manhã numa devocional. Feche os olhos naturais, abra os olhos espirituais no Senhor. Peça para Ele, foi a oração de Eliseu. Deixa Ele ver, fala para Ele: Senhor, deixa eu ver os meus filhos na Tua presença, deixa eu ver, Senhor, porque eu acredito nisso, deixa eu ver, Senhor, me dá visão, Senhor, das coisas que o Senhor já está fazendo, permita-me ver, Senhor, lá na frente já, permita-me ver, porque para Deus o que é já foi, e o que há de ser também já foi, então você não vai orar e Ele vai ter que preparar algo, já está preparado. Ele já tem nele tudo preparado. Olha que oração linda você falar: Senhor, deixa eu ver os meus filhos lá na frente, casados, bem casados, porque eu acredito nisso. Deixa eu ver a prosperidade da minha casa, Senhor. Permita-me ver isso e me alegrar na Tua presença. Torna a minha alegria completa. Deixa eu ver o que o Senhor está fazendo. Abre os meus olhos, eu quero ver a glória de Deus, porque a Bíblia diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Alguém acredita? Vamos lá. Como eu aprendo então a enxergar? Fala para alguém: limpa os seus olhos. Tem uma sujeirinha aí, tem um probleminha aí no olho aí. Gente, hoje de verdade, nós saímos tão tarde aqui, já estamos que nem um zumbi. Hoje, a hora que eu lavei o olho assim, não sei o que eu lavei, porque eu não abri o olho de jeito nenhum, né? Parecia uma cola, e depois que abriu, parecia um caminhão de areia, até o olho ficar aberto mesmo. Eu sentei ali, o pessoal olhando para mim, eu fazia assim, ó, forçando, para abrir o olho. Limpe os seus olhos, né? Eu vou falar algo agora aqui, se você puder anotar, anote isso, importante. A melhor maneira de limpar os olhos, você é bom nisso. A melhor maneira de limpar os olhos são as lágrimas. Tem nada errado chorar, meu irmão. Tem nada errado chorar. O choro tem um poder tremendo, irmãos, para limpar as córneas, lubrificar. Diz que a função da lágrima é o transporte de oxigênio e nutrientes necessários para a córnea, além de afastar resíduos, né? Sujeiras que podem infeccionar. As lágrimas são responsáveis por manter o nível adequado de solução salina e proteger os olhos, né, a visão. Preste atenção, lá no céu não haverá lágrima. Aqui há, para nós, é para limpar a nossa visão. Depois de um tempo de choro na presença do Senhor, se prepare para ver o que Deus vai fazer. Chora e veja o que Deus está fazendo. Aleluia. É tão bonito isso, porque Ele vem colher as nossas lágrimas, e Ele é enxugador de lágrimas, e Ele colocou em nós essas lágrimas para nos restaurar visão. Você entende? Um homem indo, e a um determinado momento, talvez, por favor, estou só criando um cenário imaginário, um homem falando: esse menino, eu chorei muito por ele, eu chorei muito por ele. Quem lembra a história de Ana? Por esse menino orava eu e chorava, chorei muito por ele. Hoje eu vejo um Samuel, mas eu tive que chorar muito. Abraão, talvez falando: Senhor, eu 3 dias andando,
Talvez depois desse momento ali espiritual, né, ele vê o monte do Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse 3,18: portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir, para cobrir sua nudez vergonhosa. Comprem também, compre colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Compre esse colírio de Deus na sua vida. Chore, não há problema nenhum chorar. Não há problema nenhum chorar. É tão importante para nós, entenda quando eu falo para nós, são os que creem, que o choro para nós dura quanto tempo? É o efeito de lubrificar. É o período de lavar, é o período de provocar visão. Ele tem um tempo só, porque logo em seguida vem alegria pela manhã. E aí talvez eu estou respondendo para você por que logo pela manhã você não tem visto alegria. Não, pastor, mas essa palavra eu não tenho visto, porque você não teve uma noite de choro na presença do Senhor. Não se escandaliza comigo, por favor, mas talvez você não saiba o que é deitar no chão, pôr o rosto no chão e chorar na presença de Deus, chorar por algo que queima teu coração, queima, e chorar, mas na hora que você levanta, já há a resposta de Deus, porque tem uma saída de Deus. Já fiz muito isso, muito. Alguns aqui por quem eu tenho chorado, e eu sei que eu vou ver resposta de Deus. Eu choro pela igreja, eu choro pelos jovens, eu choro, mas eu sei que eu verei a resposta de Deus. Está só limpando a visão, está só limpando a visão. Você crê nisso? Por último, vamos lá. Suba o mais alto que você puder. Mais alto que você puder. Sobe. Está enxergando? Não. Vai subindo. Está conseguindo ver? Não. Vai subindo. Suba. O mais alto que você puder. Se você quer enxergar, suba. Em Lucas 19, 2-4, conta essa história aí, muito legal, muito boa essa história. Fala assim: morava ali um homem rico, chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos e ele estava tentando, o que ele tentava fazer? Ver. Mas por que não dá para ver? Tem alguma coisa na frente. Por que não dá para ver? Porque tem uma sujeirinha, tem que limpar. Tentava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Essa figueira brava, ela vem do Egito, e ela podia atingir até mais de 20 metros de altura. E aí você vê um homem fazer uma coisa que não se esperava naquela época, fazer algo assim. Ele subir. Agora olhe para mim, imagina quem não subiu, tá? Imagina quem não subiu, está voltando para casa. Ele volta para casa, os familiares dele perguntam para ele: você viu o homem? Você viu Jesus? E aí a pessoa fala: cara, não vi direito. Como assim você não viu direito? Você não foi lá para ver? Não, mas não dava para ver. O cabelo dele era preto. Então, mas como é que ele era? Não dava, tinha muita gente na frente. Ok? Zaqueu volta para casa. O que ele viu?
Jesus falou para ele o que ele viu. Hoje veio salvação a essa casa. Subir aquela altura que ele subiu, ele viu a salvação de toda a sua casa. Suba o mais alto que você puder. Sabe por que você não está conseguindo ver? Porque você ainda não subiu alto. Suba o mais alto que você puder. Por isso que muitos ainda estão lá em Isaías, ainda que diz assim, como é que ele era? Como é que ele era? Isaías fala assim, olhando nós para ele, valor nenhum víamos nele, não conseguia enxergar direito. Não tem forma nem formosura. Fala isso para o cego que foi curado na frente dele, que foi o primeiro rosto que ele viu. Ele vai dizer, era o mais belo entre os homens. O primeiro rosto que eu vi foi dele. Fala isso para Zaqueu, fala assim, e aí? Isaías fala que ele não tem forma nem formosura, ele fala, que nada. Jesus é maravilhoso, ele foi na minha casa, comeu comigo, eu vi o seu rosto, eu vi a salvação de Deus dentro da minha casa. Mas como é que você fez isso? As pessoas não conseguiam ver, só que eu subi, quando eu subi, ele olhou para mim e disse para mim, pode descer, você já me viu, eu vou com você. Agora eu vou ler um texto para você e eu termino. Está lá em Isaías capítulo 40, versículo 31. Olha que texto. Agora eu vou mostrar esse texto para você. Acho que você nunca leu desse jeito. Isaías capítulo 40, versículo 31. Olha aí. Posso pedir tua ajuda? Podemos ler juntos? Podemos? 1, 2, 3, você fala forte aí, vai. 1, 2, 3. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Ok? Vamos no texto agora? Os que esperam no Senhor, fato, sempre terão suas forças renovadas. Como? Sobe. O que é mais alto que o voo de uma águia? Sobe, não para de subir não, vai subindo. Uma pessoa assim que está nesse processo, subindo porque ele quer ver a glória de Deus, subindo porque ele quer ver a ação de Deus, subindo porque ele quer ver a palavra se cumprir, subindo porque ele quer ver a promessa de Deus na vida dele, não para de subir. Uma pessoa assim, preste atenção, não se cansa. Por quê? Porque ela está vendo os anjos do Senhor ao seu derredor. Ela está vendo o monte cercado por carros e cavaleiros de fogo. Ela está vendo a mão do Senhor estendida. Ela está vendo a presença de Deus. Não se cansa. Uma pessoa assim não para de adorar. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos. Louve ao Senhor. Não pare. Uma pessoa assim que está subindo, como águia, com asas como águia, meu irmão, e não para e vai. Sol, olha para frente e vai. Abre as asas e vai. Uma pessoa assim não se cansa. Por quê? Porque ela está vendo a resposta de Deus para a vida dela. Tem alguém aqui que acredita nisso? O bombeiro diz, pastor, tem que colocar as placas de saída. Pastor, aponta a saída. Tem que ter, pastor, aponta a saída. Porque tem saída.
Tem saída de emergência. Tem saída. Tem saída. Tem saída. Mas tem que ter a placa, pastor. Senão ninguém vai enxergar a saída. Deus está fazendo a mesma coisa. Aprenda a enxergar a saída, porque ela existe. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos.